Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Vamos dar continuidade, à mensagem da semana passada. Nós trouxemos uma mensagem com o tema a Igreja de Cristo versus a Igreja moderna, versus a Igreja de hoje. O que nós temos vivido? Será que de fato nós temos vivido a Igreja de Cristo como ela deveria ser, como ela era no passado? E vendo tudo que está acontecendo aqui, eu me lembro, eu não sou pastor presbiteriano, sou pastor consagrado, sou presbiteriano desde os 6 anos de idade. Cheguei também bem pequenininho na igreja, sozinho na minha família, mas depois, 98 a 2002, mais ou menos, 2003, eu fiquei fora da igreja presbiteriana e estudei teologia em outra denominação e fui consagrado a pastor nessa outra denominação. Por isso que o costume chamado pastor, mas na linguagem presbiteriana, eu não sou pastor presbiteriano, mas eu tive o início do ministério. E no meu início, no meu ministério, quando nós começamos os trabalhos, eu me lembro que nós estávamos organizando uma igreja no Teoflotônio, e nós trabalhávamos terça e quinta e domingo. Na terça nós trabalhávamos a igreja que nós sonhávamos. Na quinta era reunião de oração, no domingo escola bíblica e culto à noite. E nesses cursos de terça-feira, nós trazíamos os mais diversos temas possíveis para discutirmos sobre que tipo de igreja nós gostaríamos de ser. E me lembro que sempre as pessoas me perguntavam: pastor, o que o senhor pensa nisso? Eu falei: olha, qual ministério o senhor quer para a sua vida? Eu falei: eu quero resgatar a forma de vida dos cristãos da igreja primitiva. Eu ouvi, não foi uma, nem duas, nem 20 vezes, foi muitas vezes, porque eu não discordei das pessoas, porque eles tinham razão, e é verdade. Eu sempre ouvi assim: você nunca vai conseguir, isso você não vai conseguir. Só que eu também tinha minha resposta: eu vou morrer lutando. E vendo o que está acontecendo aqui hoje, esses dias aqui, que essa igreja, em especial essa igreja que tem vivido, parece que eu voltei lá na igreja primitiva. Eu me senti lá na igreja primitiva. Depois eu vou preparar um sermão para com eles, voltado para as crianças. Qual a importância das crianças no reino de Deus? Pode gravar esse tema aí, a importância das crianças no reino de Deus. Porque vendo esses meninos louvarem aqui, eu estava conversando com a Maísa, ela me chamou e falou: pastor, esses 2 meninos que estão lá na frente, vocês viram que levantaram por último aqui, são fruto do trabalho de honra. Amém. Se a palavra de Deus alcançar um deles, nós já saímos vitoriosos. Onde deveria ter quase 100 crianças aqui. 87, até o momento, 87 crianças que alguém contou e me falou. Acho que a irmã Beth que comentaram comigo. Irmã Beth? Depois chegou muito mais. Então deve ter mais de 100 crianças aqui hoje. Mas se o Evangelho, se essa semente for lançada em todas as frações, germinar em uma delas, assim como germinou no coração do André, assim como germinou no meu coração, aos 6 anos de idade, o único membro da minha família que ia para a igreja evangélica era eu. E há pouco tempo eu fui visitar a dona Arlinda, a mãe do Paulinho. Eu já contei isso aqui. O pessoal sabe, a gente faz uns. Diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E é mesmo. Eu fui brincar com a dona Arlinda, a mãe do Paulinho. Eu falei: dona Arlinda, quando eu era criança, eu ia para a igreja só para comer. E parece que até hoje, né? Quem não conhece, fala até hoje. E eu ouvi daqueles lábios tão puros, de 94 anos, ano passado, estava em 93, foi o ano passado, ela falou isso comigo. Olha a frase da dona Arlinda, quando eu falei para ela: eu só ia para a igreja, dona Arlinda, desde pequenininho, um da minha família, eu só ia para a igreja para comer. Ela virou para mim e falou assim: mas hoje você prega. E isso ficou gravado no meu coração. A semente germinou. E pela graça e misericórdia de Deus, essa semente germinou, e hoje nós temos inúmeros filhos na fé, inclusive fora do país, pela misericórdia de Deus. Isso é bom. Essa palavra ela não volta vazia. Mas a igreja, irmãos, ela precisa entender o seu papel na sociedade. Por que muitas igrejas não fazem isso? Porque não valorizam. Porque, irmãos, vamos ser bem francos, e nós vamos entrar aqui no tema da igreja primitiva. Irmãos, para a igreja moderna, quando eu me refiro à igreja moderna, irmãos, para quem está nos conhecendo agora, eu não vou estar citando nome de igreja por aí. Então, eu me refiro à igreja moderna, é o que a gente tem visto hoje de evangélico ali, ou pelo menos se diz evangélico. Para a igreja moderna, criança não dá lucro.
Criança não é dizimista. Criança não dá oferta alta. Criança não tem carteira assinada. Que lucro tem investir em crianças? Por que eu vou gastar 2, 3 mil reais, como foi ontem, em um evento para crianças da cidade? Ah, isso é papel da prefeitura. Não, isso é papel da igreja. E a igreja precisa entender esse papel. E quando a igreja entende esse papel, para a glória de Deus, eu tenho certeza que se nós fôssemos ouvir aqui, muitos outros aqui têm a mesma história minha e do André. Eu era conhecido na igreja como o menino da camisa do colégio, ou o menino da camisa do Internacional, porque tem uma camisa do Inter que passou pela família toda. Como eu era caçula, terminou em mim. E a camisa do colégio, porque uniforme, outras roupas novas, minha mãe não tinha muita condição de comprar não, mas o uniforme ela tinha que comprar de qualquer jeito. Então a camisa do colégio era sempre a mais novinha, dava para ir, né? Uma vez a Marlene, esposa do presbítero Jacó, que nada do presbítero Jacó, falou assim, foram perguntar por mim na igreja: quem é aquele menino que você quer dizer? Aquela com a camisa do Patrício Gomes? Ele, é esse mesmo, né? A escola que eu estudei, a escola estadual, professor Patrício Ferreira Gomes. Então, aquela com a escola do Patrício? É o Márcio mesmo, é esse menino mesmo. Mas graças a Deus, a igreja não me dispensou e não me desprezou. Às vezes eu já vi algumas coisinhas mais agradáveis, mas paciência, faz parte também da igreja. A gente fica triste com algumas coisinhas. Mas a verdade é, qual a diferença da igreja de Cristo versus a igreja moderna? Será que nós temos desempenhado o nosso papel? Eu quero te convidar a abrir o mesmo texto que nós lemos na semana passada. E não vou fazer, fiz uma breve introdução, não vou fazer narração do texto que nós já fizemos na semana passada. Atos 2, do versículo 42 ao 47. E aí eu vou citar os 4 primeiros pontos e já vamos entrar diretamente já no 5º, 6º, 7º e 8º. Então nós vamos citar, só vamos citar os 4 da semana passada e vamos nos aprofundarmos um pouco mais no restante do texto, de Atos 2, 42 até o versículo 47. Então eu quero que fique bastante atento aí com esse texto. Fica com o dedinho marcado aí, põe no meio da Bíblia, ou puxa se sua Bíblia tiver marcador, alguma coisa. Eu vou ler o texto rapidamente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor aplica essa palavra no meu e no seu coração. Qual a diferença? Qual o contraste que nós vimos entre a igreja de Cristo, essa igreja que nós vemos aqui agora, e a igreja moderna, que é a igreja que nós vivemos nos dias de hoje? Uma coisa eu posso afirmar para vocês: não se preocupem, eu tenho segurança no que eu vou falar aqui, e também não se escandalizem. Hoje, mais de 90% das igrejas evangélicas são um comércio. Eu não tenho medo de afirmar isso. Mais de 90% das igrejas evangélicas são comércio, só para explorar as pessoas, para dar boa vida para pastores, somente para isso. Mas você é católico, você que ainda não professa a nossa fé, não se sinta escandalizado de dizer: nossa, então o que eu estou caçando aqui? Eu disse 90%, falta 10% ainda. Ainda tem um povo que teme ao Senhor. Ainda existem pessoas que levam esse evangelho a sério. Daí eu quero dar um conselho para você que ainda não congrega em nenhuma igreja. Não vá na igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Procure uma igreja que ensine o verdadeiro evangelho. Procure uma igreja que não quer tomar o seu dinheiro. Isso, boa parte é culpa das igrejas modernas, das igrejas de hoje. Outra parte é culpa de alguns membros também. Pessoas que são negociadores, que são barganhadores, que acham que vão ter lucro
Eu conversei com o doutor André um dia, nós estávamos indo, acho que para Sarzedo, ou em Ibirité, nós fomos buscar aquelas telhas de plástico, André? Ibirité. E aí, como delegado, eu perguntei para ele, lógico, eu sabia da resposta, mas eu queria ouvir de um profissional, porque eu sou meia boca, menos de meia nesse sentido. Eu perguntei, André, por que existem os golpistas? Esses por 7-1 aí, né? Eu usei a expressão estelionatários, né? Eu falei essa palavra no dia, né? Por que existem os estelionatários, os golpistas? O André me falou, porque sempre vai existir alguém querendo tirar lucro em cima de alguma coisa, em cima de alguma oportunidade. Sempre vai existir alguém querendo se dar bem, foi isso que eu falei. Por isso que existe. Igreja é da mesma forma. Existem os crentes pilantras, os pastores vagabundos, porque existem membros que querem se dar bem em cima de Deus, achando que pode fazer barganha com Deus, e não é assim que funciona. Tá? Dado esse recado, vamos lá. Como era a igreja primitiva? 4 pontos que eu vou citar bem rápido, foram os 4 que nós falamos na semana passada, só para atualizar quem está aqui hoje. A primeira coisa que nós vimos no versículo 42, essa igreja era uma igreja doutrinária. As pessoas perseveravam no ensino dos apóstolos, é o que começa o texto dizendo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo lugar, era uma igreja unida, eles estavam juntos, por isso que eu falo, eu estava certo de ir para comer, porque eles estavam juntos para comer e para orar. Eles comiam juntos, eles dividiam suas refeições, eles tinham prazer de ter um momento juntos, mas também eles tinham esse prazer de estarem em oração. Era uma igreja unida. Terceiro lugar, era uma igreja temerosa, era uma igreja que tinha o temor a Deus. Lembre-se, temer a Deus não é ter medo de Deus. Não precisem ter medo de Deus, mas nós temos que temer, porque a palavra temer vem de respeito, vem de reverência, vem de obediência. O ter medo é diferente. Não tenho medo de Deus, tenho temor a Deus. E essa igreja era uma igreja temerosa a Deus. Em quarto lugar, também tudo que eu falei aqui está no versículo 42, né? Era uma igreja poderosa, ou melhor, 42 e 43, tá? Está baseado em 42 e 43. O temor está no 42 também. E era uma igreja poderosa. As coisas aconteciam de fato no seio dessa igreja. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas de espíritos imundos, as pessoas mudavam definitivamente de vida, porque Deus operava por meio dos apóstolos. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, através da vida dos líderes, as coisas aconteciam, pessoas eram abençoadas. Então, a igreja, ela era uma igreja doutrinária, ela era uma igreja unida, ela era uma igreja temerosa e ela era uma igreja poderosa. Agora, para hoje, tá? Que está no versículo 44, ela era uma igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que tinha uma profunda comunhão. Não somente esses pontos, agora vamos acrescentar mais. A Bíblia me te diz, no versículo de número 45, 44, todos que creram, que estavam juntos, tinham tudo em comum. Era uma igreja que tinha uma profunda comunhão, era uma igreja que tinha um prazer. Irmãos, isso é importante para nós. Hoje pela manhã nós batimos um papo com os diáconos, trazendo algumas orientações, e uma das coisas que eu falei para os diáconos é: esse momento do culto, da liturgia que eu estou falando, esse momento nós não temos comunhão, não dá para ter comunhão aqui agora. Agora nós estamos ouvindo a palavra de Deus. A comunhão é um pouquinho antes do culto ou pós-culto, quando você vai dar um abraço, vai receber os nossos visitantes, né, vai contar algum caso da semana, algum irmão que você não viu, põe fofoca em dia. Não creio que fofoca, não esqueci. Então bate um papo com o irmão, revê o irmão, né? O crente nessa igreja não sei das outras, né? Se reúne, nós nos reunimos. Irmãos, que coisa boa termos comunhão. Termos comunhão. Então eu falava para os diáconos, não fecha a igreja de uma vez, não. Deixa os irmãos terem comunhão, deixa os irmãos verem isso, porque a gente já não vê mais. Eu sei que amanhã é segunda-feira, e é complicado mesmo, porque muitos não têm que acordar muito cedo. Mas viva esse momento aqui, porque tem alguns irmãos que a gente só vai se ver novamente no próximo domingo. E se voltar no próximo domingo, só
para a igreja. Isso é bom para a igreja. Isso é saudável para a igreja. Ô, meu irmão, como foi sua semana? Nossa, que saudade. Conversem com as pessoas. Aí fora as pessoas dizem que igreja evangélica é uma panelinha. E o pior que é mesmo. E o pior que é mesmo. Todo grupo é uma panelinha. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sou contra não, tem que ser a panelinha mesmo. O problema é que a panela, a nossa panelinha só tem uma diferença. A nossa panela não tem tanto. Dá para entrar quando quiser. Não tem problema. Tá? Ah, igreja é tudo panelinha, fala, concorre com a pessoa. É panelinha mesmo. Só que a nossa panela é sem tampa. Não me preocupe com isso. E não deixe colocar tampa nessa panela. Não deixe colocar tampa. Esse grupinho aqui. Porque senão nós vamos viver não como essa igreja aqui de Cristo, mas como a igreja de Corinto. Ah, não, eu só gosto quando o Márcio prega. Ah, eu já gosto quando o André prega. Ah, o louvor eu gosto quando é o Enzo. Ah, não, eu já gosto quando é o Gabriel. Eu já gosto quando isso chama-se divisão. Isso chama-se divisão. Isso não é bom. Lógico, gostar de ouvir o irmão ministrar, ter aquele prazer é uma coisa. Ter a preferência no sentido de que eu só vou no culto se o Márcio for pregar. Eu só vou no culto se o André for pregar. Aí já é divisão. Tá? Aí já é divisão. Então a igreja ela tinha comunhão. Ela era uma igreja que tinha uma profunda comunhão. Irmãos, é gostoso isso demais. Eu me lembro que na minha adolescência nós terminávamos o culto. Dava por volta de 11 horas. Ainda tinha gente ainda na porta da igreja. E aí nós saímos daquele grupo da UPA e a UNP juntos. E saímos levando as pessoas em casa. Eu me dava mal, porque eu morava perto da igreja, então eu sempre voltava sozinho. Tinha bairro lá que era, sei lá, mais do que aqui no Pernambuco, muito mais. Tinha umas 3 meninas. Agora esses dias eu lembrei delas, eu até contei o caso de uma delas aqui. Morava lá no bairro Palmeiras, eram 7 quilômetros de distância. E aí elas vinham. Melhorou uma época que a igreja disponibilizou vários transportes para elas. O conselho olhou e falou: peraí, mas essas meninas não faltam quarta, sexta, domingo e vem a pé. Aí para voltar nós íamos uma turma com elas. Mas no domingo, como a gente estava até mais tarde, íamos até uma altura, ficávamos com elas no ponto de ônibus, elas entravam no ônibus e nós íamos levando os outros meninos. Cada um deixando cada um em casa. Que coisa gostosa, irmãos. Tem crente que mal acaba o culto, já foi embora. Tem nada contra o ensinando. Cada um sabe das suas necessidades. Mas vamos tentar ter um pouco mais de comunhão. Isso é bom para a igreja. Não sai correndo, não. Calma. Calma. Você estava lá no mundo, você não queria ter comunhão, você não queria isso, você não queria de novo. Agora vamos ter comunhão na igreja. Vamos ter prazer em terminar o culto, vamos conversar. E com quem você não conhece? Faz amizade. Para fechar essa parte da comunhão. E tem crente que tem dificuldade. Eu me lembro, eu fiquei com medo de ter machucado a coluna do rapaz. Porque em 97 eu vim para Betim, em 98 eu voltei para Santo Antônio. E eu tinha chegado um rapaz no nosso meio. Só que o rapaz ficava igual penetra de festa. Você sabe qual é a posição de penetra? Quem já foi penetra de festa? Junto comigo? Eu perdi uma. Eu não podia beber. Mais um penetra. Esse é dos meus. Seja bem-vindo ao clube, irmão. Olha só. E aí, eu me lembro que logo antes de eu ir embora, ele chegou na igreja. E aí aquela turma nossa lá, e ele assim. E aí se passar uma coxinha, a gente come. Se passar alguma coisa, a gente penetra de festa, é isso. Você descobre dessa forma. Não sei se mudou o jeito. É com os braços cruzados e o pé na parede. Essa é a posição de penetra de festa. Tá? Torcendo para ninguém te mandar embora. Você fica até sem comer, só se você ficar ali, já tá bom. Tá? E esse menino ficava desse jeito. Um dia eu falei assim, cara, segundo, terceiro domingo, me aproximei, estou vendo mais literalmente um círculo. Todo mundo batendo papo, o rapaz encostado, aí eu penetra. Eu falei, vem cá, meu, chega aqui, meu. Peguei, deu um empurrão dele. Irmão, recebe o irmão aí, ó. Falei, defesa. Falei, Jesus. Pensei que tivesse machucado a coluna do rapaz, sério, mas deu um empurrão dele. Mas aquele empurrão foi uma bênção. Aí eu vim para Betim. Quando eu volto para Santo Antônio, cadê o meu da igreja? Não estava. Morávamos no mesmo bairro e eu encontrei ele. Falei, não te vi lá não, é? Ah,
assim, o pessoal é até bacana, mas não dá aquela atenção que você deu, né? Faz falta deles. As pessoas percebem. Eu gosto de algumas comparações meia loucas que eu faço, e tem muitas coisas que nós temos que aprender com os animais, entende? Pelo menos aqui que é bom. Uma das coisas que eu aprendo com o cachorro. Cachorro, você chegou na sua porta, se você posar na ração, filho, acabou. Sai mais não. Ou sai. Assim é um crente que é bem tratado na sua igreja. Estou vendo visitantes aqui hoje. Eu quero ver se essas pessoas vão sair, se essas pessoas vão embora da nossa igreja sem receber um abraço dessa igreja. Eu quero ser bem tratado na casa dos outros. Por isso que eu trato bem vocês, viu, visitante? Só não vou dar coisa de comer, mas vocês sejam bem-vindos. Viu? Mas vem no segundo domingo, vai ter um BL aí, eu estou sabendo aí, tá? Ó, vocês conversem com seus amigos de fora. O melhor dia para visitar essa igreja é o segundo domingo. Viu? Que tem coisa de comer. Todo segundo domingo tem um BL aqui embaixo aqui. Então vocês convidam as pessoas para o segundo domingo, é o melhor dia. Tá? Se eu não fosse daqui, eu ia vir todo segundo domingo. Igual o Edi. O Edi começou aqui na igreja, firmou para o segundo domingo. O Edi firmou para o segundo domingo. Foi vindo, veio pela barriga, a expedição do abraçou e falou: você fica, miserável. Não mostra ele essa gravação, não. Não precisa mostrar, não, ele é meu tio. Não, aí, ó, fofoqueiro. Não, mas eu imaginei, você falou me mandando. Será que eu parei com o Edi todo dia da igreja? Se foi igual o Edi, nós vamos me rascar, né? Foi pior. Misericórdia, vamos lá. Deus é bom, né? Deus é bom. Você comprou o Lucas? Jesus. Edi já tinha falado comigo. Eu sobreviveu, pastor. Eu vou lá na igreja. Só que eu não comprei essa pasta que você comia mais do que ele. Essa pasta ele não comprou. Então, irmãos, brincadeira, Deus não. E eu fico feliz de ver você participar. É isso que nós precisamos. Irmãos, isso é a igreja de Cristo. Estar aqui em cima não me faz melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos o corpo de Cristo. Eu costumo dizer que eu sou a unha do dedo mindinho do pé. Aquela que às vezes machuca, ninguém dá nem importância. Eu quero ser menor, mas quero estar envolvido na comunhão da igreja. Precisamos disso. Isso é bom. Mas aquela igreja não tinha só comunhão. Veja o versículo 45 agora. Vendiam suas propriedades e bem, distribuíram o produto entre todos à medida que alguém tinha. Aquela igreja, ninguém passava necessidade. A igreja moderna hoje é o seguinte: o pastor vira e fala: irmãos, nós temos que comprar uma tela de projeção para a igreja, nós temos que comprar bancos, cadeiras, quem vai ajudar? Quando a igreja precisa, ou o pastor precisa, ele pede a igreja. Quando o membro precisa, ele manda o membro orar. O membro chega: pastor, a conta de luz lá em casa está assim, essa pô, meu irmão, vamos orar que Deus vai dar providência. Safadeza. Interessante, para pedir para o pastor, a igreja pode dar o dinheiro, né? Mas quando o membro precisa, eles mandam pedir de Deus. Essa igreja aqui não. Hoje pela manhã, eu comentei sobre isso aqui. Essa igreja de Cristo aqui não. Essa igreja, os membros se ajudavam. Ninguém passava necessidade. Ninguém. Não tinha crente passando fome. Porque eles se ajudavam. Eles vendiam suas propriedades. Se ajudavam. Uma vez eu fui fazer isso. O finado, o pastor Giovanni, foi muito meu amigo, trabalhou comigo lá em Itafrocã, na igreja. A chuva, e a casa dele, o barranco, já tinha colocado uma lona, estava com muito medo de qualquer momento. E aí, ele falou para o pastor: Márcio, eu vou vender um chevetinho para poder juntar o dinheiro aí que eu tenho que fazer lá, né? A segurança da minha família. Eu tinha um Uninho preto, 94. Vendo um Uno também. Eu tomei um susto, banquinho. Você é doido? Vendo um Uno. Tudo bem que se juntasse os dois, não ia dar para fazer o serviço. Mas foi mais vendo um Uno. Vende um Uno. E ele se assustou com aquilo. Tudo bem, mas no fundo ele não quis, não foi bom para mim. Mas, irmãos, você parou para pensar que o seu irmão em Cristo pode estar passando uma luta, pode estar passando uma dificuldade, e às vezes você não sabe. E quando chega essa informação, qual é a postura da igreja? Qual é a postura do pastor? Ele vai meter a mão no bolso, vai ajudar, vai falar para a igreja?
Ou ele vai mandar a pessoa, não busca mais de Deus, vai buscar de Deus, vai falar com Deus, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Mas quando a igreja precisa, ele vai pé direto no bolso dele. Mas a igreja primitiva era uma igreja que não tinha necessidade entre aqueles irmãos. E se você pegar aqui na Bíblia e voltar um pouquinho antes, você vai ver, ou melhor, ir um pouquinho antes, você vai ver como funcionava a igreja. Pessoas vendiam propriedades, vendiam um campo inteiro e entregavam. Eu costumo dizer por isso que esse texto do capítulo 5, onde retrata a história, o fatídico e trágico destino de Ananias e Safira, quando eles mentiram para o Espírito Santo, até um tempo atrás eu achava que esse texto tinha a ver com dízimo. Esse texto tem nada a ver com dízimo, tem a ver com oferta voluntária, tinha a ver com boa vontade, tinha a ver com coração. Se você voltar um pouquinho antes do capítulo 5, no finalzinho, versículo 36 do capítulo 4, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exaltação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Para que era depositar? Não era, vamos um pouquinho para a época, não era para comprar carruagem de luxo, não era para comprar cavalo, bondicela, não era para comprar as melhores tendências da sua época, era para ajudar a comunidade. Essa é a igreja de Cristo. Qual a posição hoje da igreja moderna? Luxo? Ostentação? Não que a igreja tem que ficar jogada às traças. Temos que dar o nosso melhor, construirmos bons templos para oferecermos condições às pessoas de congregarem, tá? Mas ainda ontem eu comentei com alguém, nós temos que tomar um cuidado para quando sairmos da simplicidade, não cairmos na vaidade. Porque o que tem de igreja linda e maravilhosa, com dinheiro dos crentes, mas os mesmos crentes que colaboraram, que fizeram cozinha linda, que fizeram templo lindo, que compraram bancos almofadados, estão com parentes passando fome, estão com pessoas passando dificuldades lá fora. Então a igreja ela deve e precisa ser colocada no nível que ela é de Cristo, inclusive essa igreja física. Vamos deixar essa igreja linda para a glória de Deus, mas sem nos esquecermos das pessoas que congregam nela. Os crentes não podem passar necessidade, o crente passa dificuldade, tá? Porque o crente tem que ser próspero, mas não essa prosperidade que essas igrejas loucas pregam. A prosperidade nada mais é do que a ausência de necessidade. Por isso que eles não tinham necessidade. Não está dizendo que eles eram ricos, está dizendo que eles não passavam necessidade. Eles se ajudavam, eles estendiam as mãos uns para os outros. Isso é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que eu sonho. Uma igreja onde estende as mãos. Uma igreja onde sabe que tem alguém sofrendo, ela vai lá e estende as suas mãos. Ela não vai lá para apontar o dedo. Sabe o que a igreja moderna faz hoje? Quando vê um crente passando dificuldade, olha lá, está pagando algum pecado, está em pecado. Essas igrejas aí triunfalistas, essas igrejas que pregam que o crente não pode adoecer, se adoecer porque tem pecado, ou é porque se rebelou contra o pastor, se adoecer porque não está dando dízimo, a igreja moderna prega isso aí. Você não pode passar a luta, não, que é infidelidade, é consequência de infidelidade sua com Deus. Nem sempre é assim. Crentes também passam por lutas. Tá? Tem uma letra de uma música muito bonita, gosto muito da música, mas quando a gente para analisar com ela com mais calma, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Tem uma letra que diz assim: nunca vi um crente sem resposta, ou um justo no sofrimento. Não tem essa música? Nunca vi um justo sem resposta, ou andar no sofrimento. Não, eu já. Jó foi assim. Jó andou no sofrimento. Paulo andou no sofrimento. Por que o máximo vai ter? Agora, o que não pode é a igreja ver o irmão passando por dificuldades e aí querer continuar sugando esse irmão. Agora é o papel da igreja. Agora é a hora da igreja.
Paulo ensina isso. Os 3 princípios que Paulo ensina: proporcionalidade, contribua com aquilo que você, da maneira que você pode. Quem ganha mais, ajuda com mais. Quem ganha menos, ajuda com menos. E quem não ganha nada, não precisa de ajuda, tem que ser ajudado pela igreja. Esse é o ensinamento de Paulo. Segundo princípio, o princípio da liberalidade. Não seja mesquinho com a obra de Deus. Não seja mesquinho. Seja um homem ou uma mulher liberal com a obra de Deus. Você não era assim com o mundo? Por que agora com a obra de Deus vai ser miserável? Não, não seja assim. Terceiro princípio, princípio do amor. Não importa se o seu dízimo você colocou, a sua oferta que você colocou aqui hoje foi uma nota de R$2, ela não vai ter diferença espiritual, ela não tem diferença nenhuma de quem colocou 20, de quem colocou 100. A diferença está no seu coração. A diferença está com a vontade, com o amor que você fez essa oferta, que você dedicou essa oferta. E essa oferta tem que ser muito bem administrada para cuidar do templo de Deus e da sua obra. Os filhos de Deus fazem parte dessa obra. Agora o versículo 46 vai nos trazer o outro ensinamento. Então, só repetindo os pontos de hoje. Era uma igreja que tinha profunda comunhão, era uma igreja que não passava, ninguém passava necessidade. E o outro ponto agora, versículo número 45, nos diz assim. Perdão, não é 45, não, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, eu poderia pegar aqui novamente a parte da comunhão, mas vou ficar com a parte A do texto, que diz que diariamente perseveravam unânimes aonde? No templo. Cuidado com a igreja moderna. A igreja moderna está pregando por aí que você não precisa de congregar. Está pregando por aí que você pode adorar a Deus em sua casa, você pode servir a Deus em sua casa. Deixa eu falar, adorar a Deus, você adora onde você estiver. Onde você estiver. Você pode adorar a Deus debaixo de uma árvore, no fundo de uma cisterna, debaixo da cama, no meio do relâmpago, do jeito que você quiser. Você pode adorar a Deus em qualquer ambiente. Mas congregar com o povo de Deus tem que ser na igreja. A igreja, irmãos, é a união dos crentes, é a congregação daqueles que creem, é a união, é a reunião dos crentes. É um momento que nós temos como esse aqui, esse prazer de congregar, essa alegria, essa coisa gostosa de poder dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ter o prazer de dizer isso, ter o prazer de congregar. Chegar agora, terminou o culto, já ficar contando os dedos. Segunda, terça, opa, quarta-feira tem culto. Quarta-feira tem estudo da palavra de Deus. Eu preciso estar lá. Por quê? Porque no domingo eu só ouvi um sermão. No domingo eu glorifiquei, eu cantei com as crianças, mas eu tenho que aprender a palavra de Deus. E quarta-feira é dia de fazer isso na igreja. Eles perseveravam unânimes no templo. Eles tinham o prazer de ir para a igreja, literalmente. O que o crente moderno hoje faz? Lembrando que eu preciso abrir um parênteses aqui para algumas circunstâncias, e precisamos respeitar isso. Mas o que a igreja moderna tem ensinado? Não, você não precisa disso não. Vai no domingo, já está bom demais. Não, se você puder, por isso que eu abri esse parênteses, se você puder e tiver condições, vá em todos os cultos. A menos que definitivamente você não tenha condições. E posso citar alguns exemplos com total segurança, sem medo. Tá? Estão aqui, são minhas ovelhas, eu posso citá-los sem medo. Giovanni não pode estar aqui todo mundo, porque está no CEDAF, tem que trabalhar com escala. A Lu está trabalhando lá em Betim agora, e ela está indo no início de semana e voltando no final de semana. Né? Às vezes o André que no plantão não termina o plantão a tempo. O Vinícius está lá para a Bahia, mesmo ainda não sendo membro batizado dessa igreja, mas sempre está aqui com a gente. Então, por que o Vinícius está aqui em todo mundo, você não está na cidade? Né? O Tiago Pires trabalha até 9 horas da noite, a Marlene tem a lanchonete com as filhas. Como que eu vou querer que estão aqui? A Denizete mora lá no facão e cuida da mãe dela. Então a gente entende isso. A gente entende isso. Mas se você pode, você vai ficar fazendo o quê? Você já sabe o que eu vou falar, né? Vai ficar vendo o Faustão? Pelo amor de Deus.
Não dá não. Não dá não. Deu horário de culto. Irmãos, eu tinha uma vergonha na escola dominical. Quem é menino raiz aí vai saber. Nós colocávamos chinelo no meio da rua. Um pé de chinelo aqui e o outro aqui. Fazia a mesma coisa do outro lado, para brincar de golzinho. Vamos brincar. Só que de vez em quando eu faltava na escola dominical. E me dava uma vergonha quando o diácono Eliseu passava. E eu já marcava 10h15, terminei a escola dominical. Eliseu ia passar aqui 10, era pertinho, 10h20, 10h25. Eu falava com os meninos, vou tomar água. Sério, porque eu saía. Porque eu vou deixar Eliseu me ver. Só que de vez em quando eu vacilava. Achava que ele tinha passado, ele não tinha passado ainda. Um pouco ele voltava. E aquilo, minha cara cai, mesmo sendo um adolescente, a minha cara caía de vergonha. E ele é tão carinhoso, ele é filho, eu já citei, do diácono Jubi. E ele se tornou diácono também. O Eliseu só passava e falava assim: seu lugarzinho está lá, hein? Porque eles sabiam aonde eu sentava, mais ou menos nessa posição que a Sueli está aí com o Rodrigo. Eu sentava na ala esquerda do segundo banco. Minha vida toda, cresci na igreja desse banco. Então, irmãos, a gente sabe onde cada um senta, tá? Eu sei onde cada um de vocês senta. E o dia que vocês não vêm, a gente sempre faz falta. Mas não vir não é um problema. O problema é você não vir e na hora do culto eu te ver lá brincando de golzinho e eu assisti Faustão. Não, você está fazendo o que na hora do culto? Você está ocupado? Porque tem que ser respeitado. Você está em escala de trabalho? Claro, tem que ser respeitado. Você está na universidade estudando? Tem que ser respeitado. Você não vai parar a sua vida perto de uma parede também não, irmãos. Isso é fato. Igreja não salva ninguém não. Vamos deixar isso bem claro. Igreja não salva ninguém. Mas o salvo, ele ama estar na igreja. O salvo ama estar na igreja. O prazer do salvo. Hoje eu não estou trabalhando, eu quero estar na igreja. Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ah, não, eu vou passear de sedaf. Ah, não, eu queria ver. Pelo amor de Deus. Vou fazer caminhada. Por que você não sacrifica um outro horário? Por que você não pega o horário de expedimento do seu serviço e sacrifica? E vai fazer caminhada 9 horas da manhã? Não, tem que bater cartão, né? Lá na empresa, né? Ah, tá. Porque você tem que bater cartão na empresa. Esse é o problema da igreja moderna, irmãos. Esse é o problema seríssimo da igreja moderna. Sabe por quê? Ai da igreja moderna. Ai da igreja moderna. Se ela tratasse seus patrões seculares da forma que ela está tratando Deus. Olha só a forma que estão tratando Deus. Olha só, o que é isso? Eu falo sempre isso. Eu não sei o que seria. Eu queria ver muito crente começar a desafiar seu patrão, ser relaxado com a obra do seu patrão, da forma que são relaxados com a obra de Deus. Eu queria ver. Comece a tratar seu patrão da forma que você trata Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Não pode, né? Mas deixa eu te falar. Quem sustenta o seu patrão é Deus. Quem sustenta o seu emprego é Deus. Quem cuida de você é Deus. Então, essa igreja, ela tinha prazer em congregar. E nós também possamos ter o prazer de congregar. O prazer de dizer, olha, eu sou membro, se você for batista, eu sou membro da igreja batista, eu sou membro da Assembleia, eu sou membro da... E vou prazer. Eu sou membro da igreja presbiteriana de Florestal. Onde é que você vai na quarta-feira? Pode procurar, faz uma armadilha que você me pega na igreja. Tem crente que fazer armadilha, você pega ele nesse lugar. Mas não faz não. Irmãos, isso é fato. Nós precisamos ter postura. Eu não vou me esquecer nunca. Se Deus me levar para outro lugar, para pregar em outro lugar, e eu falar sobre isso, eu vou me lembrar, por exemplo, do Giovanni. Esses dias nós comentamos isso no culto de quarta-feira. Um amigo disse, vamos jogar um basquete assim, aí, Gil? Não posso, porque agora já está dando hora de culto aí, já eu tenho que ir para a igreja. Não, só tem culto todo dia. Eu falei, pois é, tem basquete todo dia também. Hoje eu vou para o culto. Então, quando alguém me chamava para fazer uma caminhada 7 horas da noite, quarta-feira, no CEDAF, e fala, não tem nada a ver não, essa igreja está lá todo dia. Fala, o CEDAF continua aqui, ninguém vai tirar a pista daqui não. O calçamento continua aqui, o piso continua aqui. Amanhã eu venho e faço. Amanhã é quinta-feira. Amanhã não tem nada na igreja não.
E o prazer é de congregar. Tá? E ainda, você vai ouvir, tá? Quando você comentar essa pregação, você vai ouvir que nada, senhor. Você é pastor querendo ludibriar os outros. Tá? Aqui, não embarca nessa não. Não embarca nessa não. Os caras querem que você fique na igreja todo dia? Não, sou contra. Qualquer igreja de culto, todos os dias eu sou contra. Porque você tem seu cotidiano. Você tem mais coisas na sua vida que você precisa viver. Você tem mais coisas. Aqui nessa igreja tem culto todo dia não. Viu? Se alguém na rua falar com você, não, você tem que estar na igreja todo dia. Não, você não tem. No nosso caso é quarta, sexta e domingo. Tá bom. Tá? Só isso. Você vem todo dia não. Não vem cá segunda não, você vai me atrapalhar. Nem na terça, nem na quinta. E às vezes, em algumas programações, nem no sábado. Mas você é bacana, né? Deus é tão bom, até nisso Deus é bom. Olha o tantão de dia que eu tenho para fazer caminhada. Olha o tantão de dia que eu tenho para ir para pedalar, para ver Faustão, para fazer outras coisas. Então, todo dia. Mas eu tenho que descontar no dia de culto. Tem que ser no dia do culto. E aí eu vou fechar essa parte com a palavra do meu querido presbítero André. Por que será, hein? Prioridade, Márcio. Porque não é prioridade. O dia que a quarta-feira for prioridade, a quarta-feira na igreja for prioridade, você vai mudar o futebol para outro dia, você vai mudar a caminhada para outro dia, você vai mudar a programação de televisão para outro dia, vai parar de ver outras coisas, porque o dia de estudar a palavra é prioridade, o dia de reunião de oração é prioridade, culto de domingo de manhã é prioridade, culto de domingo à noite é prioridade. Irmãos, nós somos assim. Nós somos assim. Nós só damos ênfase e nos empolgamos com aquilo que é prioritário para nós. Então, se você não se empolga com os cultos da sua igreja, é porque a sua igreja não é prioridade. Esses trabalhos não é prioridade para você. É por isso que muito crente não se empolga com os outros cultos da igreja, porque não é prioridade. Para esse povo aqui é. Para esse povo aqui. Eu pastoreei um povoado próximo, bem pertinho de Teoflotone, 18 quilômetros de Teoflotone. E esse povo andava mais 6 a pé para chegar no local de culto. E não faltava tinha 2 cultos por semana lá. Não faltava um culto. Por isso que eu não fiquei chateado. Quando o pneu da moto foi umas 2 vezes, nós tivemos que voltar boa parte a pé do povoado até chegar na minha casa. Porque eu pensei, esse povo faz isso todo dia, eu venho de moto. Só porque agora furou o pneu, eu tenho que voltar um pouquinho a pé. Tudo bem, eu cheguei em casa madrugada, mas cheguei. Mas aquele povo chama Corre do Santo Antônio. A igreja está lá até hoje. Meu sogro tinha terra lá perto. E para a glória de Deus, eles se lembram de nós, eles lembram da minha família. Até os dias de hoje. Eles falam. E a igreja está lá. Um povo que tinha prazer. Na roça, sem luz no caminho, né? Do sol local, sem luz. Tinha gente lá de 7 quilômetros, de 8. Uns iam a cavalo, uns na carroças, colocavam alguém nas carroças, davam carona. E assim, plena quinta-feira, não era quinta e domingo de tarde. Plena quinta-feira, quase a mesma quantidade de pessoas que estão aqui. Porque era prioridade naquele povo. Congregar era prioridade. E por fim, irmãos, além, então, recapitulando, aquela igreja tinha uma profunda comunhão, aquela igreja ninguém passava necessidade, aquela igreja tinha o prazer de congregar, e aquela igreja, versículo 47, diz assim, versículo de número 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia, aquela igreja tinha crescimento. Aquela igreja não era uma igreja inchada. Tem muita gente confundindo crescimento com inchaço. Crescimento é uma coisa, inchaço é outra. Tem muitas igrejas que estão inchadas ou infladas. E dá volume mesmo. Sabe por quê? Porque eles estão ouvindo tudo o que querem. Eu sempre falei isso e vou continuar defendendo. A nossa igreja, nós somos a igreja evangélica, a primeira igreja evangélica a se estabelecer no Brasil. É a igreja presbiteriana do Brasil. Esse ano nós completamos 165 anos.
165 anos. Não somos a primeira igreja a pisar no Brasil. Tá? A pisar no Brasil, não. Os batistas, por exemplo, vinham pregando o evangelho para os tripulantes dentro dos navios, mas não desciam em terra. A se estabelecer no Brasil foi a igreja presbiteriana. Ou seja, eu falo que nós somos a igreja mais antiga do país, mas estamos entre as igrejas mais vazias do país. E aí quando você vai perguntar, mas por qual motivo? Eu fico feliz pelo motivo, porque nós não vamos falar o que você quer ouvir, nós vamos falar o que você precisa ouvir dentro da palavra de Deus. Isso me alegra, de não sermos uma igreja chata. Tudo bem que temos igrejas antigas, é claro, né, graças a Deus, a oitava igreja, por exemplo, hoje, você sabe quantos membros está hoje, Norberto? A senhora veio de lá? Até quando você estava quantos membros? 7 mil membros, né? Pastor Jeremias aqui em BH. Então tem uma igreja aí maravilhosa, um número muito bom de pessoas. Mas se você pegar também a história da igreja, você vai ver quantos anos, né? Mas normalmente não é comum você encontrar uma igreja presbiteriana lotada, tá? Porque nós pregamos a palavra de Deus. Eu não vou te dizer, eu não vou te oferecer, vem para a nossa igreja que os seus problemas se acabaram, vem congregar aqui que agora você não vai ter isso, que agora você não vai ter aquilo, porque eu estaria mentindo para você. A Bíblia nos ensina lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus, essa passagem, ele estava preparando os discípulos para se despedir dos discípulos, e ele vai falar com os discípulos: olha, essas coisas eu vos escrevi para que em mim tenhais paz, mas no mundo vocês vão ter aflição. Eu sempre falo isso, eu sei fazer como muitos fazem aí. Se eu quisesse, humanamente falando, nós já tínhamos quebrado essa parede desde o ano passado ou retrasado. Eu sei fazer muito oba-oba como os muitos fazem aí. Eu sei fazer. Eu estive no meio deles, nesse período que eu fiquei fora da igreja presbiteriana. Eu sei como que é. E a caráter de prova, se quiserem, só que você tem que arcar com as consequências. Me dá 6 meses. 6 meses. Eu coloco 150 pessoas aqui tranquilo. 6 meses. Para fazer o jeitinho que eles fazem lá. Mas sabe por que eu não vou fazer? Porque eles também sabem fazer como nós fazemos. Porque eles têm essa mesma palavra. A diferença é a distorção. A diferença é como que eles usam essa palavra. E a nossa igreja não é uma igreja boa para quem quer uma outra. A nossa igreja não é uma igreja bacana para quem está caçando misticismo. A nossa igreja não é uma igreja bacana para quem está caçando feitiçaria dentro de igreja. Você amarrar uma fitinha no braço, fazer campanha de 7 dias, como se Deus fosse seu empregado, tratando Deus como empregado. Fala para Deus o que você quer que Ele vai fazer. Não é assim que funciona. Nós não pregamos assim. Nós não fazemos inversão de valores. Na história nos mostra que Deus é o Senhor, nós somos os escravos, nós somos os servos. E você não vai achar em lugar nenhum um empregado, um escravo, um servo dando ordem para o seu Senhor. Mas a igreja moderna hoje quer dar ordem para o Senhor. Fala com Deus o que você quer. Ele é obrigado a fazer. Se você fizer isso, Deus faz aquilo. Mentira. Ele não é obrigado a fazer. Tudo que Ele faz por mim e por você, tudo que Ele me te dá é graça. É favor que nós não merecemos. Tudo é cuidado de Deus por nós, pelas nossas casas. E assim essa igreja crescia. Essa igreja crescia. Tudo bem, no pacote do crescimento tem alguns problemas. E no decorrer do estudo da Bíblia nós vamos achar vários problemas, várias dificuldades nessa igreja. Nós estamos mostrando a postura da igreja. Nós não estamos dizendo que essa igreja não tinha problemas. Ela tinha suas lutas também. Ela tinha suas dificuldades também. Mas era uma igreja perseverante. Era uma igreja que vivia verdadeiramente o Evangelho. Eu quero concluir repetindo todos os pontos de como que essa igreja vivia e reafirmando que esse é o meu sonho particular para o meu ministério, de ver a igreja de Cristo dessa forma. Era uma igreja doutrinária, ou seja, que obedeciam, que davam ouvidos àquilo que os apóstolos falavam. Eles não queriam saber mais do que os apóstolos, não. Eles perseveravam no ensino. Eles não sabiam mais do que os apóstolos. Hoje está difícil. Você vai falar para uma pessoa hoje, ele já tem uma resposta na ponta da língua. Ele já sabe o que vai te falar. Mas essa igreja aqui não era assim. Ela perseverava no ensino da palavra. Ela era uma igreja unida. Ela era uma igreja temerosa. Ela era uma igreja poderosa. Ela era uma igreja que tinha comunhão.
ela era uma igreja que não passava necessidade, os seus membros não passavam necessidade, e ela era uma igreja que tinha prazer em congregar, e ela era uma igreja que Deus estava dando crescimento. Que Deus nos abençoe, que venhamos tentar cada dia mais, com a graça e misericórdia de Deus, nos aproximarmos dessa igreja, nos aproximarmos. Não vamos conseguir ser essa igreja, e não temos que imitar essa igreja, nós temos que imitar o dom da igreja de Jesus, que possamos olhar para Cristo. Não olhem para os meus defeitos, porque vocês vão achar. Não procurem defeitos em mim, porque eu garanto que vocês vão achar. Eu peço isso, mas eu tenho algumas qualidades aí. Não é lá essas coisas que eu fui leis de qualidade. Mas pega um e vamos embora. Pega um e vamos seguir em Cristo. Não estou falando no sentido de ser conivente com erros de uns dos outros, mas de dar suporte uns para os outros. Essa é a igreja que Cristo tem para mim e tem para você. Que possamos ver cada dia mais, pegarmos a palavra de Deus e analisarmos. E eu desafio a vocês, todos aqui presentes, a fazer uma coisa. Pega o texto que eu li aqui, chega em casa, leia de novo. Não fique com as minhas palavras, não. Busque mais sobre isso. Tá? Para que você não se torne um crente ou um cristão alienado por pastor. Não, o pastor branco pular no buraco, eu pulo. Não faz isso não. Vai para a Bíblia. Vai ter a palavra de Deus. Esse é o melhor caminho, é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Curva sua cabeça. Um breve momento de reflexão. Talvez seja a hora de nos perguntarmos a nós mesmos: será que eu tenho sido, que tipo de igreja eu mais me aproximo? Dessa igreja que o pastor falou da Bíblia? Ou dessas igrejas que eu vejo hoje ali? Que tipo de crente eu quero ser? Que tipo de primeira igreja presbiteriana de Florestal? Estamos prestes a organizarmos a nossa igreja. Que tipo de igreja que eu quero que essa igreja seja? Que tipo de igreja? Então, vamos pensar nisso. Pensa nisso, medite nisso agora. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelos cuidados do Senhor para a igreja presbiteriana de Florestal. E continuamos pedindo, ó Deus, que a boa e poderosa mão do Senhor permaneça sobre nós. Que os cuidados do Senhor permaneçam sobre nós. Que possamos, ó Deus, viver a tua palavra de acordo com a vontade do Senhor. E naquilo, ó Deus, que estamos errando, tenha misericórdia de nós. Nos dê condições e, em especial, coragem para mudar. Que tenhamos a coragem de mudar aquilo que está errado, de mudarmos a nossa postura com respeito ao Evangelho do Senhor. Continue conosco, nos dê uma semana de bênçãos e de vitória. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo, lindo e adorável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus